Buenas, indiada, ratão doendo aqui. E me acompanha até aí do escritório, que são 9h49. Vamos embora cedo hoje, que tem pembas pra resolver, né? Cara, hoje eu queria comentar, tá? No treta, ok? Mas eu queria comentar uns vídeos do Vida de Beta, uma série muito boa que o Knut está fazendo a respeito do Jordan Peterson, e algumas coisas assim que a série está bem interessante. Eu recomendo vocês assistirem. Inclusive acho que eu vou ver se eu acho o link, eu deixo no comentário aí, na descrição, né? Mas a série tá bem interessante, né? Eu acho que vai ter ainda mais vídeos. Mas, caras, teve uma observação ali nos vídeos dele que eu achei injusta, que eu achei despropositada, na verdade, né? Despropositada. Foi uma afirmação no segundo vídeo e no primeiro vídeo, onde o Knut traz uma comparação rápida ali entre Olavo de Carvalho e Jordan Peterson, né? E ele fala que o Jordan merece méritos e tal, e o Olavo tá, tipo, a distância entre os dois é oceânica e tal, né? No sentido de importância e relevância. Ou melhor, no sentido não de importância e relevância, mas no sentido de qualidade como intelectual e filósofo e tal. E cara, é uma comparação que não tem sentido, simplesmente não tem nada a ver. Por isso que eu falei que é despropositada, porque Olavo é uma coisa, Jordan Peterson é outra completamente diferente. Isso é uma comparação entre uma maçã e um pepino, entendeu, cara? São coisas completamente diferentes. Olavo é um filósofo, né? O Peterson tá mais para um polemista. O Olavo também é polemista, mas o Jordan Peterson tá bem mais para polemista, né? O Jordan Peterson teria uma comparação mais próxima ao Dawkins, não ao Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é filósofo mesmo. Ele tem os trabalhos do Olavo de Carvalho, eles são em relação a os trabalhos filosóficos, né? São em relação a Aristóteles. É uma ideia original que ele tem sobre os 4 discursos de Aristóteles e coisas nesse sentido. E o trabalho por onde o Peterson é reconhecido é um trabalho mais polemista e vamos dizer assim, cara, se eu fosse comparar com um brasileiro, o Peterson, as comparações mais justas, tá, seriam tipo assim, ó, Jordan Peterson ou Cortella ou Karnal. Por que eu digo isso, cara? Porque é o seguinte, qual o tema central da obra do Olavo de Carvalho? Tem essa questão da ideia sobre os 4 discursos aristóteles e tal. O resto que o povão conhece na internet, o que o povão viu no mínimo ou nos vídeos do Olavo e tal, é a casca do trabalho do Olavo, entendeu? Os comentários, as polêmicas onde ele se envolve, é a casca do trabalho dele. O trabalho filosófico dele não tem nada a ver com o trabalho que o Jordan Peterson se tornou ganhou notoriedade, né? Uma coisa que o Knut falou, que é real, é que o Peterson, ele é um cara da academia, o Olavo não, né? O que eu acho que melhora muito pro lado do Olavo, porque ser reconhecido não sendo da academia, o cara tem que romper uma barreira muito forte, né? Ele tem que romper uma barreira muito forte. Na academia tu já tem um reconhecimento tácito, né, do teu trabalho e tal. A questão do Peterson, tá? Primeiro que o trabalho do Peterson, por que eu falo que tem muito a ver com Karnal, Cortella, esses caras aí, Pondé, essa galera? Porque é trabalho superficial. Quando tu tá estudando filosofia, tu vai ler os filósofos, muito do tempo que os filósofos
dão no seu trabalho, no trabalho da vida do filósofo, tem muita coisa sobre reflexões sobre vida cotidiana, sobre questões assim mundanas, né? Então, o cara que estuda filosofia, ele acaba ficando, vamos dizer assim, apto a ficar sofismando, ficar de retórica sobre assuntos assim da vida, amor, paixão, essas coisas, né? E se tu for ver, por exemplo, o trabalho do Cortella, o trabalho desses caras assim mais superficiais que ganham um puta dinheiro dando palestra, o Karnal é 30, 40 mil pra ele ir falar abobrinha em palestra, né? Imagina tu abrindo mão de 40 mil reais, teus funcionários sentados, cada um ganha 1.000, né? Aí tu pega assim, tem 40 funcionários, né? Aí tu tem 80 funcionários ali, aí tu paga 40 mil pro Karnal ir lá falar abobrinha pros caras, era melhor dar 500 pila pra cada. Era melhor tu dar 500 pila pra cada um, que tu motivava mais os funcionários, né, cara? Mas aí, cara, o que acontece? O que acontece, né? O que o Jordan Peterson... Qual é a notoriedade do Jordan Peterson, né, cara? É falar mesmas abobrinhas também, né, cara? Só que, tipo assim... os outros estão falando de amor e tal, estão fazendo fazendo balãozinho retórico com essas situação, respeito social e tal. E o Peterson tá falando, arruma essa cama, enfiando o dedo na tua cara e falando assim, você é um merda mesmo, arruma essa cama, filho da puta, levanta, tem que levar, falando obviedades na tua cara. Como falta muita obviedade nesse mundo, tá ligado? Falta muito, que o mundo ele foi tanto pro abstrato, pro inútil e tal, que apareceu um cara falando uma obviedade e com uma retórica, um texto muito bom, né? Que é o do Peterson, mas um texto assim, como é que eu vou te dizer, cara? Nu e cru, né? A verdade nu e crua, tipo assim, arrume a sua cama, dito de uma forma que tu, tipo assim, tu vai ler o negócio e falar assim, realmente eu tenho que arrumar minha cama, entendeu? Essa é a... só que como isso não tem, né? Como isso não tem, a academia se distanciou disso de uma forma tão... A academia se descolou da realidade, do homem comum, da realidade do mundo, que quando apareceu um maluco falando a realidade do mundo, todo mundo entrou em choque. Porra, o cara tá dizendo a verdade e tal. Só que daí eu me lembro quando surgiu o Jordan Peterson, e eu me lembro um comentário do Rodrigo Constantino, tá ligado? O Rodrigo falando assim, meu Deus, como é bom estar vivo na mesma época que o Jordan Peterson. Aí eu fui assim, tá, peraí, deixa eu dar uma olhada no Jordan Peterson. Eu olhei assim, meu Deus, isso é a mesma coisa que o Olavo de Carvalho falava 5, 10 anos atrás. Entendeu? Acontece que o Olavo escreve em português, então ele vai ser lido por brasileiros, né? O Peterson, por escrever em inglês, ele acaba, por escrever em inglês e tal, ele acaba tendo um público maior, naturalmente, e sendo reconhecido mais internacionalmente. Isso acontece muito com bandas brasileiras. Por exemplo, tu vê assim uns caras assim, fenomenais, falando assim, porra, se esse cara tivesse nascido nos Estados Unidos, com esse talento, essa capacidade de escrever letras, de fazer melodias, tu estaria pagando R$1.000 para entrar num estádio para assistir o cara, entendeu? Como o cara nasceu no Brasil, o cara é brasileiro, tu paga 25 para assistir num barzinho, entendeu? É mais ou menos isso. Então, tipo assim, cara, também tem essa questão muito materialista e tal, que hoje em dia tá na moda, né? Tipo, o cara ficar mais... esquecer mais o transcendente, ficar mais nesses negócios de resolver o problema dele Mas o Olavo, se tu pegar o trabalho, a casca do trabalho do Olavo, só a superfície, como se fosse um planeta, tu imagina só a atmosfera, sem falar a crosta, sem falar o manto, sem falar o núcleo. O trabalho do Olavo é um núcleo, que é lá de Aristóteles e tal.
o núcleo do Peterson já é o que tu tá vendo aí, o Arrume a Sua Cama, né? O Arrume a Sua Cama do Olavo, esse papinho do Arrume a Sua Cama do Olavo, são comentários dispersos no True Old Speak de 2007. Lá, o Olavo falava isso, entendeu? E essas polemizações que o Peterson faz, que todo mundo amou, porque se sentiu representado pelo Peterson, que é ficar com aquela cara blasé, ouvindo abobrinha de feminista na TV e falando, dando nó retórico na feminista. Porra, qualquer um aqui consegue fazer. Se pegar o próprio Knut, por exemplo, botar ele a debater com uma feminista na TV, por exemplo, ele ganha da feminista. Não precisa chamar o Jordan Peterson, entendeu? Pra vencer a feminista. Por quê? Porque o Jordan Peterson tá falando a verdade e ela tá mentindo. Ela tá tentando viver no mundo da fantasia, de que existem 1000 gêneros, e o Peterson traz a biologia. Então, tipo assim, porra, vai ganhar sempre. É que nem os liberais debatendo com os socialistinhas sobre economia. Vão ganhar sempre. Porque eles estão falando de números, de vida real, e os caras estão falando do mundo hipotético, onde é possível dinheiro infinito, onde é possível atender todo mundo, onde é possível dar saúde para todo mundo, e os caras estão falando do mundo real, onde não tem o dinheiro para dar. Então essa questão da polêmica, de largar coisas, o Olavo tinha muito isso, e ele se tornou muito os primeiros caras assim que foram virar alunos do Olavo e tal, lá atrás, eles foram seduzidos pelo Olavo nesse trabalho, nessa questão do Olavo falar também que nem o Peterson, entendeu? A verdade nua e crua, True Old Speak, que nem o programa já dizia. Que, tipo assim, ele falava a verdade de uma forma tão óbvia, e como no Brasil não tinha ninguém falando, a gente olhava e falava assim, caralho, esse cara é um gênio. Só que o cara realmente é um cara genial. O Peterson, eu não sei, ele é um puta bom escritor, e ele tá falando a verdade, e ele tá falando a verdade no e cruz. Só isso, que é a mesma coisa que o Olavo falava, só que isso é a superfície do trabalho do Olavo. Então o Olavo não é o trabalho dele isso, entendeu? A mesma coisa que tu dizer que um jogador de futebol, o cara, sei lá, joga baralho a cada 15 dias com os amigos, tu dizer que o trabalho do cara é jogar baralho e comparar com um jogador de baralho profissional, entendeu? Não, o trabalho do cara é futebol, o cara é no futebol, ele dá uma jogadinha de baralho. E o Olavo, de vez em quando, ele solta uma e tal. Essas questões da polêmica que eu falei do Peterson, que ele foi lá, que ele tocou horror em algumas feministas. Cara, o Olavo fazia isso lá escrevendo lá no Imbecil Coletivo, lá na década de 90, só que contra grandes intelectuais, desmascarando intelectuais brasileiros, entendeu, cara? Ele mexeu na elite intelectual, ele foi lá e meteu uma faquinha nos caras, meteu uma facada nos caras. Tu lê hoje, até hoje tu ri lendo o livro, entendeu? O Peterson foi lá numa entrevista, falou uns negócios e todo mundo, oh meu Deus, sabe? É que acontece, como a gente é síndrome de vira-lata, a gente tem um cara melhor que o Peterson aqui pra tratar esses assuntos, e a gente vai lá chupar as bolas do Peterson, né? Que nem o Constantino. O Constantino sempre anti-Olavo e tal. Ele falou assim, que lindo, eu dou graças a Deus por estar vivendo na mesma época que o Jordan Peterson. Aí tu vai ver, o Jordan Peterson tá fazendo um negócio que o Olavo fazia 10 anos atrás, 15 anos atrás, falando agora, né, o que o Olavo falava 15 anos atrás, sendo que o cara despreza o Olavo. O cara, o Olavo é merda, o Olavo é não sei o que, porque eles não gostam do jeito estético do Olavo. Agora, como o Peter tem aquele negócio assim, ele é acadêmico lá, então ele automaticamente tem essa respeitabilidade de ser acadêmico, então ele já tem a aceitação, e aí ele fala uma verdade que representa uma parcela que não tá, que tá à margem, e aí ele vira o grande gênio, entendeu, do negócio, vira o grande cara e tal do negócio. Então assim, a comparação é despropositada. É claro que o Olavo, como filósofo,
filósofo, né, que é o trabalho do Olavo, é filósofo, então esse é o trabalho dele, ele tá infinitamente além do Peterson. E nas polêmicas e tal, nessas questões, o Peterson tem mais notoriedade, porque escreve em inglês, né? Mas o Olavo fazia isso desde sempre, no ProudSpeak, o que é o trabalho do Peterson em livro e tal, era o que o Olavo fazia em coluna de jornal ali, ó, cagava uma coluna por semana ali, entendeu? Peidava uma coluna lá no Jornal do Comércio, lá, peidando coluna semanalmente lá, entendeu? Tipo, essas coisas de pegar e jogar na cara do louco a realidade de uma forma, sabe, nua e crua, né? Então, eu sei que o Knut, ele tem uns probleminhas com o Olavo lá, por causa de umas questões das opiniões do Olavo em relação à mulher, tá? Que eu acho que atrapalha a visão dele nessa outra questão aí. Então, sempre que ele pode, ele dá uma fincadinha no Olavo, né? Mas é injusto, né? Então eu tô aqui só para estabelecer a normalidade mesmo, né? A honra do Olavo, como se eu pudesse defendê-la, né? Mas só para estabelecer um pouco do senso das proporções, né? Não existe comparações possíveis entre Olavo e Peterson. E se é para comparar o Peterson com alguém, compara com Karnal ou com Cortella, né? Que apesar de estar no espectro político contrário, eles estão tratando mais ou menos, cada um da sua forma, dos assuntos que estão no mesmo nível, né? Não dá para comparar um cara que está no primeiro período da matemática com um cara que está lá na NASA lá escrevendo equação para entrar na órbita de Marte, né? Não vamos fazer essas comparações esdrúxulas, né? Beleza? Fiquem com a música aí. Grande abraço, Knut.